Simeão, um homem especial. Às vezes, amados, nós nos deparamos com personagens, com pessoas que estão narradas na palavra de Deus e nem sempre nem lembramos quem é. Simeão, quem é Simeão? Quem é esse camarada? O que ele fez para aparecer na Bíblia? O que ele fez? Porque ele é tão especial a ponto de ser citado na palavra. Por que ele é tão especial? Queridos, a Bíblia, por incrível que pareça, não fala muito a respeito de Simeão. Nós não sabemos a idade dele. Não sabemos a filiação. Se era ou não bem de vida. Se era ou não sacerdote. Sabemos que ele estava em Jerusalém. Apenas isso. Nada mais do que isso. Mas, outro aspecto que o Senhor nos revela, que era um homem que tinha fé em Cristo. Um homem que tinha fé no Senhor. Um homem que ansiava pelo nascimento do Messias. E quando o Messias nasceu, ele entendeu que Jesus era o prometido às nações, que Jesus era o prometido a Israel. Ele abraçou a Jesus. Ele entendeu que ali se cumpria a grande profecia a respeito do Messias. Mas quem era Simeão? Quem era? Às vezes nós precisamos nos perguntar, quem somos nós? Quem somos nós? Quem nos conhece? Quem sabe quem somos? Poucas pessoas nos conhecem, poucos sabem quem somos. Mas o que importa, irmãos, é sermos conhecidos pelo Senhor, é sermos conhecidos por Deus. O que importa é estarmos com o nosso nome na memória de Deus. O que importa é que Deus se lembre de nós, que Deus fale conosco, que o Senhor nos chame pelo nome, que o Senhor nos abençoe. Isto que é importante, amados. E eis aí, queridos, a história de Simeão. Simeão, um homem desconhecido, um homem que poucos hoje sabem quem era. Certamente na sua época alguns conheciam, certamente, mas hoje poucos sabem, mas ficou o relato que foi alguém que amou a Jesus, alguém que teve a oportunidade de pegar Jesus nos braços, de apresentar o Senhor Jesus. Olha que bênção, apresentou o Senhor Jesus. O Eterno faz assim com aqueles que são especiais. E cada um de nós somos especiais aos olhos do Senhor. O Senhor nos tem como especiais, o Senhor nos tem como homens e mulheres especiais. O Senhor te chamou para ser especial sobre a face da terra. O Senhor te chamou para ser especial, lembre-se disso. Aos olhos do Eterno, cada um de nós somos especiais. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 25 até o 35. Vamos abrir as Bíblias. Vamos ler essa história maravilhosa na qual Jesus foi apresentado no templo ao 8º dia. E ali foi feito também a oferta. Duas pombas foram apresentadas que revelava a humildade da família de Cristo Jesus. Ou seja, pessoas que não possuíam bens. Vamos lá? Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35. Ouça o que diz a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Um homem chamado Simeão. Oh, glórias! Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Quem estava sobre ele, igreja? O Espírito Santo. Olha que bênção. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios. Glórias a Deus. Os gentios somos nós, amados, não israelitas. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel.
E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Senhor, nós te louvamos pela revelação da tua palavra, Pai. E agora queremos pedir que tu venhas imprimi-la em nosso coração, para que nós possamos ter forças para seguirmos em frente. Nos entendermos, Pai, como especiais sobre a face da terra. Pessoas chamadas, pessoas escolhidas para te servir, para te adorar, para te glorificar. Faz em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, nós louvamos a Deus por cada instante da nossa vida. Uma das palavras que deve ser constante na nossa existência é o louvor ao Criador. Nós precisamos aprender, irmãos, a louvar o Senhor continuamente, sempre possuirmos na boca uma palavra de adoração, uma palavra de agradecimento ao Todo-Poderoso por tudo quanto Ele tem feito por nós, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida, pela sua grande graça para com a nossa existência. Irmãos, a Bíblia diz que Simeão aguardava ansiosamente pelo nascimento do Messias. Aguardava o nascimento do Messias. E a Bíblia diz ainda que o Espírito Santo estava com ele. O Espírito de Deus estava com ele. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só, queridos. Algo que nós precisamos buscar com todas as nossas forças é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E isso se faz quando nós santificamos, quando nós nos entregamos, quando nós ansiamos por aquilo que é de Deus, quando nós desejamos ardentemente a palavra do Eterno, a amar o Senhor com todas as nossas forças, quando nós nos entregamos ao Criador, irmãos, no Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele move, Ele age na nossa existência. No entanto, é preciso que sejamos, tal qual Simeão, homem justo, homem bom, e homem que espere a salvação em Cristo. Justo porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo nos conduz pelo caminho correto, pelo caminho do Senhor. Seremos pessoas que hão de frutificar no Espírito. Os nossos atos mostrarão que somos do Senhor. Essa é uma realidade comum a todos aqueles que amam a Cristo acima de todas as coisas. Bom, porque é impossível que aqueles que amam a Cristo, que são de Cristo, que são escolhidos, marcados, que levam sobre si a marca de Cristo, impossível que estes sejam maus. É preciso vivermos a bondade do Eterno e vivermos a bondade do Senhor, irmãos, é fazendo aquilo que é comum a Cristo, vivermos segundo Ele, amando o próximo conforme Ele ordena, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é agradável e esperando a salvação. Ô bênção! Essa versão diz que Simeão esperava a consolação de Israel. Em outras versões, a salvação de Israel. Nós precisamos esperar a salvação do Senhor. Esperar a salvação, irmãos, é viver a verdade de Cristo, é experimentar a graça do Eterno no nosso dia a dia, é cada dia estarmos diante do altar e falarmos para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, aqui está o meu ser, porque assim, irmãos, nós vamos favorecer, vamos oferecer um espaço especial para o mover do Senhor na nossa vida. Oh, glórias! Você quer ser especial aos olhos do Senhor? Quem quer ser especial aos olhos do Senhor? Amém? Nós queremos ser especiais aos olhos do Todo-Poderoso. Se você deseja ser especial aos olhos do Senhor, viva a presença de Deus na tua vida. Isso é fundamental para que você cresça. Isso é fundamental para que você experimente Deus. Isto é fundamental para que tenha uma vida de vitória sobre a face da terra. Oh, glórias! Quando nós falamos de vitória, todo mundo fica feliz, porque vitória é o nosso anseio, não é? É vencermos no dia a dia, é vencermos as dificuldades, é vencermos mais uma etapa. Enfim, nós queremos sempre sermos vitoriosos. Mas a nossa maior vitória, irmãos, é quando Jesus é entronizado no nosso coração. Quando nós oferecemos
toda a nossa vida para o Todo-Poderoso e falamos para Ele: Senhor, entra na minha vida e move na minha existência de uma forma poderosa. Simeão, amados, estava com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero chamá-los a atenção para alguém que também viveu uma experiência muito próxima a essa. José do Egito. Às vezes, amados, nós olhamos para José do Egito e achamos que foi um homem assim muito especial, não é? Ah, José do Egito é José do Egito. Mas eu quero falar para vocês que José do Egito foi tão especial aos olhos de Deus quanto nós somos especiais aos olhos do Senhor. Eis a diferença, irmãos. A grande diferença é que nós temos que pagar o mesmo preço que José do Egito pagou. Ele venceu. Venceu por quê? Porque amou o Senhor acima de todas as coisas. Porque o seu coração estava no Senhor. A sua alegria estava no Senhor. O seu prazer estava no Senhor. Com Simeão foi semelhante. Ele teve a grande honra, a glória de contemplar a Cristo Jesus enquanto criança. Ele pegou Jesus nos seus braços. Ele apresentou Jesus. Oh, glórias! E isso, irmãos, com certeza foi especial demais, foi maravilhoso demais. Esta é uma experiência que nós também podemos ter. Talvez não mais pegar Jesus nos braços, mas tocar em Jesus. Você pode tocar em Jesus. Você pode ter uma comunhão verdadeira com Cristo. Você pode experimentar Cristo Jesus na sua existência. E esta é a verdade de alguém tanto quanto desconhecido, quase anônimo, mas que contemplou a glória do Eterno e que ficou na história do Senhor, na história do povo de Deus, como alguém que tocou em Cristo Jesus. Irmãos, mais à frente um pouco nós vemos ainda o mover do Espírito Santo na vida de Simeão. Lembremos que Simeão, um homem especial, alguém desconhecido para o grande público, pouco sabe até quem foi Simeão. No entanto, amados, ele foi especial para Deus. Ele recebeu do Senhor a direção e ele estava nos planos do Eterno. Versículo 26, Lucas capítulo 2. Ouça. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Qual a revelação de Deus para a tua vida? Qual a revelação? Ah, mas pastor, na igreja Missão Vivos não tem revelação? Mas quem revela não é a igreja. Quem revela é o Espírito Santo. Qual a revelação do Espírito de Deus para a tua vida? O que é que Deus tem falado ao longo da tua jornada? Qual é a promessa que o Senhor tem feito? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Simeão, irmãos, ele tinha um plano, porque era fruto de uma promessa. O Espírito Santo havia revelado a ele, não foi um profeta, o Espírito Santo havia revelado a ele que não morreria sem que visse a Cristo Jesus. E se nós observarmos bem a nossa história, se observarmos bem a nossa vida, certamente vamos ver que cada um de nós temos um plano, o Senhor tem um plano para a nossa vida, o Senhor tem um objetivo para a nossa vida, o Senhor quer fazer algo grande na nossa existência. Mas eu preciso ser sensível à voz do Espírito. Sensível à voz do Espírito. Eis a grande dificuldade. Nós temos uma grande dificuldade, é a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. A sensibilidade. Eu ouço o pastor, eu ouço o cantor, eu ouço o presidente, eu ouço o político, eu ouço o amigo, eu ouço a todos, mas muitas vezes nós não temos a sensibilidade para ouvirmos o Espírito Santo de Deus. É preciso que o nosso coração seja dado ao Senhor. Seja dado, irmãos, porque é totalmente possível. Isso aqui não é palavra vazia, isso não é uma palavra apenas uma ficção. Ah, é uma ficção, não é bem desse jeito, mas é assim que a Bíblia diz, é dessa forma que a Bíblia diz, portanto, é verdade. Nós é que temos dificuldades em ouvirmos o Espírito de Deus. Se você não tem ouvido o Espírito Santo do Eterno,
procure saber qual é o defeito. Onde está o defeito? E eu quero afirmar para vocês o seguinte: o Espírito Santo é Deus. Portanto, o defeito não está no Espírito. A palavra de Deus não é mentirosa. O defeito não está na palavra. O defeito está em nós. Nós que não nos oferecemos, nós que não nos apresentamos, nós que não nos colocamos em situação para que possamos ouvir Deus falar, ouvirmos a voz do Eterno. Simeão, irmãos, diz a palavra que ele não morreria sem que antes visse a Cristo Jesus. Ele confiou, ele esperou, ele colocou o seu coração nesta promessa. E se nós observarmos bem a nossa vida, temos promessa de Deus também. Cada um de nós temos promessas. Só que bom seria que o pastor Elias fechasse os olhos assim. O Senhor está me falando, e apontasse o dedo. Deus diz para você. Deus diz para você. Eu estou recebendo de Deus. O Senhor está falando para você. Nós queremos isso, igreja. Por que nós queremos isso? Porque nós estamos acostumados com aquela comida pronta, em receber a comida rápida. Nós estamos acostumados a receber todas as coisas prontas, mas seja você o profeta, seja você o profeta, ouça de Deus, seja instrumento do Senhor. Tu não és alguém desconhecido de Deus, tu és especial aos olhos do Eterno. O Senhor te conhece, o Senhor te chama pelo nome, o Senhor sabe quem é você. Amados, nós temos que buscar do Senhor. Temos que ouvir de Deus. Não espere por homens, mas busque de Deus. Tenha comunhão com o Senhor. Coloque-se também da forma que Deus vê. Veja-se como especial aos olhos do Mestre. Amados, Jesus morreu por você. Jesus não morreu por uma coletividade. Jesus não morreu por um país. A Bíblia diz que Jesus morreu de uma forma pessoal, ou seja, ele morreu pelo Elias, ele morreu pela tua vida, ele te conhece, ele te amou e ele deu a sua vida por ti. Esta é a revelação da palavra, é assim que está na palavra, amados. É assim que está na palavra. E tanto é que todos aqueles, a exemplo de Simeão, que abriu seu coração, hão de ouvir o Espírito Santo de Deus e hão de contemplar Jesus, não mais como criança, mas o Todo-Poderoso, glórias, glorificado nos céus, que há de voltar nas nuvens com poder e glória. E com ele certamente estaremos para todos sempre. Aleluias. Irmãos, que tu sejas como um filho que ama o seu pai. O filho que ama o pai, este se esforça para agradar o pai. Não é assim? O filho rebelde está nem aí para sua família. Mas aqueles que amam os seus pais, estes fazem de tudo para agradar os pais. É assim que precisamos ser aos olhos do Eterno. Filhos que o amem. Filhos que o amem, que o busquem acima de todas as coisas, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. É possível, igreja? Sim, é possível. Deus tem promessa para cada um de nós, e ela há de se cumprir se você olhar para o Mestre. Temos que olhar para o Senhor. Irmãos, no versículo 25, Lucas capítulo 2, o texto diz que Simeão estava com o Espírito Santo. Na verdade, que o Espírito Santo estava com Simeão. Veja, o Espírito Santo envolvia Simeão. No versículo 26, o Espírito Santo revela a Simeão. Quem revelou-se a Simeão, quem revelou a promessa a Simeão? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E no versículo 27, o Espírito guia, o Espírito dirige, o Espírito conduz Simeão. Olha como é completo. A vida daqueles que amam ao Senhor, ela é completa. Porque em todos os aspectos tem a direção, tem o mover, tem a direção e o mover do Espírito de Deus.
Versículo 27 diz, ouça com atenção, movido pelo Espírito, ouça, movido por quem? Pelo Espírito, oh glórias! Quem é o Espírito Santo, amados? Será que nós somos conhecidos ou conhecemos o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo é um ser desconhecido de cada um de nós? Entenda, irmãos, nós precisamos conhecer o Espírito, ouvirmos a voz do Espírito e nos deixar dirigir por ele. Versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. Oh, glórias! Simeão saiu da sua casa, foi ao templo. Foi ao templo. Jesus estava no templo. Nesses dias de desigrejados em que as pessoas querem que a igreja seja nas suas casas, nós podemos pegar o exemplo de Simeão que saiu da sua casa e foi ao templo. Claro que não se aplica nesse aspecto, mas é bom estarmos no templo. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Oh, glórias! Queridos, nós precisamos ter atitude, coragem, disposição. Nós precisamos ter disposição para sairmos do nosso lugar e deixarmos-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Esta é uma verdade que nós não podemos jogá-la fora de forma alguma. Já pensou se Simeão, esse desconhecido, se Simeão, não preciso ir ao templo porque o Senhor há de revelar-se aqui mesmo, eu posso ficar na minha casa, eu posso ficar aqui, porque eu estou junto à minha família e o Espírito Santo de Deus se revelará a mim. Certamente, amados, ele teria perdido a grande promessa que o Eterno tinha para com a sua vida e a grande honra de pegar o nosso Senhor nos braços e apresentá-lo ao Todo-Poderoso. Irmãos, não permita que nada te impeça. Em nome de Jesus, não permita que nada te impeça na caminhada, nada te impeça. Amados, não permita que nada te impeça. Não permita que nada te pare. Mas que você seja alguém dominado pelo Espírito Santo de Deus, que tenha força o suficiente para prosseguir, para andar, para trilhar. É assim que o Senhor quer que tu sejas. O Senhor não chamou covardes, não chamou os preguiçosos, não chamou aqueles que são naturalmente indispostos, que se esmorecem com tudo, que retrocedem. O Senhor não chamou estes, mas chamou aqueles que, acima das dificuldades, andam, acima dos problemas, estão, acima de todas as coisas que o homem possa colocar diante deles, prossegue. É assim que Deus quer, irmãos. Não permita que a tua idade, que a tua juventude, não permita que a tua saúde, não permita que teu casamento, que a tua casa, não permita que a tua situação financeira, não permita que nada te pare. Porque o nosso objetivo é a glória, igreja. O nosso objetivo é a glória. Nunca te esqueça, o nosso objetivo é a glória. Oh, meu Deus! Você já parou para se perguntar por que estás sobre a face da terra? A Bíblia diz que nós temos 2 destinos e nós temos que optar por um deles. Não é algo automático. É automático. Vai acontecer, eu não preciso fazer nada. Não é assim. Independe da tua idade, da tua condição social, financeira, se você é bonito ou feio, se você é alto ou baixo, se você é velho ou novo. Não importa esses fatores, porque Deus colocou diante de cada um de nós 2 destinos. Sabe o que parece, igreja? É que nós não estamos nem aí para esta verdade. Nós não estamos nem aí. Se deu, deu. Se não deu, fazer o quê? Amém. É assim, queridos. Ou seja, em outras palavras, não há uma valorização de Deus
do sacrifício de Cristo. Esse prazer, essa alegria de Simeão em ver o Messias, a salvação de Israel e dos gentios também. Essa alegria que ele teve, esse prazer, essa alegria, ela muitas vezes não está dentro do nosso coração, porque a nossa alegria e o nosso prazer está numa série de fatores, nos quais o Senhor não está, ou não são importantes para nós. Queridos, não há como escapar desses dois caminhos. Não há como escapar desses dois destinos. Não há como escapar. E como nós não podemos meio a meio, não, é 100% nenhum ou 100% no outro. Não há como escolher metade aqui, metade ali. Amados, opte por amar a Cristo, opte por fazer a vontade do Eterno, opte por pagar o preço, opte por andar segundo o Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Santo Espírito. E assim foi que o Simeão, irmãos, diz o texto, movido pelo Espírito, outras versões, guiado pelo Espírito. Movido pelo Espírito, ele foi ao encontro do Senhor, ao encontro do Todo-Poderoso. E diz a palavra, amados, que o seu coração derramou diante do Mestre. A alegria tomou a sua vida. Servir a Jesus não é fardo. Servir a Jesus não é tristeza. Servir a Cristo Jesus precisa ser alegria na nossa vida. Tens alegria em servir a Jesus? Eis a pergunta. Versículos 29 a 32. Veja a expressão da alegria de Simeão. Ele diz, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Oh, glórias! Ele olhou para Deus, eu já vi Jesus. Eu já vi a salvação, eu já vi a promessa, o Messias. Agora, Senhor, leva-me, estou pronto para estar contigo. Amados, temos que sentir esse prazer no Mestre. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluias. Os nossos olhos já viram a salvação? Quem é a salvação? Jesus. Os nossos olhos já viram a Jesus? É impossível, irmãos. É impossível aos olhos que já viram a Jesus retrocederem. É impossível aqueles que contemplaram, aqueles que visualizaram, aqueles que experimentaram Jesus, é impossível voltar atrás. É impossível. É impossível retroceder, é impossível. Irmãos, Jesus não é um passatempo, Jesus não é algo para encher o nosso coração, Jesus não é algo para, nos ocupar. Jesus é o Todo-Poderoso, é a glória, é a personificação da glória. E os olhos que contemplam a Cristo, estes não voltam atrás jamais. Jamais. Porque não há nada mais importante. Versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Queridos, o versículo 32 é muito interessante, porque ele nos inclui na salvação. Quando a palavra diz luz para revelação aos gentios, os gentios somos nós. Oh, glórias! Nós somos alcançados. Inicialmente nós estávamos fora do plano de salvação, porque a salvação era para os judeus, mas eles rejeitaram a Cristo. E o Senhor abriu, através de Simeão ele fala, o Senhor abre a salvação para cada um de nós. Hoje nós podemos ter acesso à presença do Mestre. Também os judeus, se aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Queridos, luz para a revelação aos gentios
e para a glória do teu povo de Israel. Que nós possamos entender essa mensagem tão profunda, tão maravilhosa. E que nós possamos viver essa verdade a cada instante, queridos, como se não tivesse amanhã. Vivamos hoje como se não tivesse amanhã. Entenda, irmãos, viva Jesus hoje como se não tivesse uma segunda oportunidade amanhã. Esta é a verdade. A palavra diz que Jesus virá como ladrão. Oh, glórias! Por que como ladrão, irmãos? Porque nós não sabemos quando o ladrão há de entrar na nossa casa. Nós não sabemos. Jesus voltará da mesma forma. Mas interessante, ele não virá para roubar como ladrão, mas para levar os seus amados, aqueles que são especiais aos olhos do Todo-Poderoso, aqueles que entenderam-se como especiais, porque aceitaram a Jesus, deixaram-se mover pelo Espírito Santo, porque tornaram-se templo do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Amados, Simeão louva a Deus pela sua grande graça. Simeão derrama-se diante do Eterno e diz: Senhor, oh, glórias! Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Nós somos covardes. Nós não temos coragem de falar isso. Senhor, leva-me agora, segundo a tua promessa, segundo a tua palavra. Podemos até falar, mas o coração não testifica. Senhor, leva. Não leva não, Senhor. O coração está falando. Senhor, leva-me agora. Oh, bonito, não é? É assim romântico, é assim poético. Oh, Senhor Deus, aqui estou. Leva-me agora, Senhor. Leva-me agora. E a igreja, aleluia, oh, glória, aleluia. E o coração fala, não leva não, Senhor, leva não, porque eu quero viver mais. Não leva agora não, Jesus. Querido, Simeão não pensou dessa forma. Ele diz, eu vejo a tua glória, Senhor. Eu vejo a tua salvação. Pronto, Deus. Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Que nós possamos ansiar em estar com Cristo, em viver Cristo e sermos de Cristo. Amém? Simeão, um homem especial. Mas cada um de nós somos especiais aos olhos do Senhor. Sinta-se como especial aos olhos do Senhor. Sinta-se amado pelo Senhor, cuidado do Senhor. Sinta-se zelado pelo Todo-Poderoso. Sinta-se como alguém que o Senhor conhece. Amém, igreja? Sinta-se como alguém que o Senhor conheça. Aleluias. E que nós vivamos essa verdade todos os dias da nossa vida, porque o Senhor nos quer na presença dEle todos os dias da nossa vida. Que vivamos essa verdade, amados, e que sejamos pessoas que se deixem mover pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que ouça a voz do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, dirigidos, guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. E prepara-te, porque o dia eterno está chegando, no qual estaremos com o Todo-Poderoso, na glória para todos sempre. Aleluias. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado porque um dia tu olhou para a minha vida e por esses que aqui estão, Senhor. Olhou e nos viu como especiais, necessitados da tua salvação. Deu-nos Cristo Jesus. E que hoje, Pai, nós possamos considerar em nosso coração essa tua atitude, Jesus. Considerarmos, Pai, esse grande sacrifício. Oh Deus, que possamos ver a revelação, Senhor, de como tu nos amou, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, amá-lo com todas as nossas forças. Sermos o templo, a morada do teu Espírito. O Espírito que há de nos conduzir todos os dias da nossa vida. Oh Deus, toma-nos, faz a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem 917.